Olá e seja muito bem-vindo. Hoje, vamos mergulhar em um universo complexo e muitas vezes doloroso, mas fundamental para nossa saúde mental, o universo do narcisismo. Talvez você já tenha ouvido essa palavra. Ela é usada em conversas, em artigos, às vezes até de forma casual para descrever alguém vaidoso. Mas o narcisismo, como um padrão de personalidade, é muito mais profundo e impactante do que simplesmente gostar da própria imagem no espelho. É um estilo de ser que afeta profundamente todos os relacionamentos ao redor da pessoa. Para entendermos de verdade, vamos desconstruir essa ideia. Imagine uma pessoa que parece ter uma empatia muito baixa, quase seletiva. Ela consegue demonstrar preocupação, mas muitas vezes é uma performance, uma atuação para conseguir o que quer. Essa pessoa possui um sentimento profundo de merecimento, um egoísmo que vai além do comum, quase patológico. Ela tem uma necessidade excessiva de ser admirada, de ser validada, e fica genuinamente irritada, até furiosa, quando não recebe essa adoração. Por fora, tudo parece superficial. As conversas, as amizades, os romances. Nada parece criar raízes profundas. As relações são muitas vezes transacionais, baseadas no que o outro pode oferecer. É um jogo de exploração, de tirar vantagem. A frase que define essa mentalidade é: eu sou especial, eu sou diferente, e mereço tratamento especial. Mas aqui está o ponto mais crucial para entender a alma do narcisista. Toda essa armadura de grandiosidade, de arrogância e de autoconfiança é, na verdade, uma casca. Uma proteção para o interior extremamente frágil, inseguro e preenchido por um sentimento de vergonha. Pense nisso como um castelo imponente com muros altos, mas que por dentro é vazio e frágil. As defesas externas estão sempre ativadas. Qualquer coisinha pode ser um gatilho. Se a pessoa narcisista não se sente no topo, se algo não sai como ela quer, se alguém não a elogia como ela acha que merece, ou, pior ainda, se ela é criticada. Essa armadura entra em ação. E a reação pode ser assustadora: fúria, agressão passiva, gritos, ou o famoso tratamento de silêncio, onde a pessoa simplesmente te ignora por dias, como se você não existisse. Navegar em um relacionamento assim é como andar em um campo minado. Os traços de personalidade se transformam em comportamentos tóxicos, manipulação, invalidação dos seus sentimentos, o famoso gaslighting, que te faz duvidar da sua própria sanidade. Eles minimizam suas conquistas, te traem, dominam, controlam, acima de tudo, culpam você por tudo de ruim que acontece. No geral, são relacionamentos psicologicamente perigosos. Mas o que os torna tão confusos e difíceis de abandonar é que eles não são ruins o tempo todo. Quando a pessoa narcisista está bem, quando a vida está sorrindo para ela, talvez ela conseguiu a promoção, ganhou o dinheiro que queria, o time de futebol dela venceu o campeonato, ela pode ser a pessoa mais charmosa, carismática, divertida e interessante que você já conheceu. E é essa oscilação que nos prende. Essa montanha-russa emocional. Em um momento, você está no topo do mundo, no outro, está no fundo do poço, pisando em ovos. E o pior, você começa a se culpar. Se eu não tivesse falado daquele jeito, se eu tivesse feito diferente. Você passa a viver na esperança de que aqueles momentos bons possam durar para sempre. Mas a verdade é que, com essa estrutura de personalidade, eles não duram. A instabilidade é a única constante. É importante entender que o narcisismo não tem apenas uma cara. O imaginário popular pensa naquele tipo grandioso, barulhento, que se exibe. Mas existem outras formas, muito mais sutis, e por vezes, mais perigosas. Existe o narcisista vulnerável. Esse não é charmoso e carismático. Pelo contrário. Ele se apresenta como uma vítima do mundo.
Está sempre magoado, ressentido, amargurado. Sente que a vida lhe deve algo. São pessoas que parecem tristes, ansiosas, sempre com uma raiva contida, remoendo injustiças. O perigo aqui é que essa postura de vítima pode despertar nossa compaixão e nosso desejo de salvar. É claro, esses estilos não são caixas separadas. O narcisista grandioso, quando a vida o derruba, pode mostrar seu lado vulnerável. E o vulnerável, se de repente alcança o sucesso, pode se tornar extremamente arrogante. Um estilo predomina, mas o outro está sempre à espreita. Depois, temos o narcisista maligno. Este é o tipo mais sombrio, que se aproxima da psicopatia. Ele não é tanto sobre charme, mas sobre poder e controle. É ameaçador, dominador, coercitivo. A insegurança ainda está lá, mas a capacidade de sentir remorso ou culpa é quase inexistente. Relacionamentos com narcisistas malignos são os que têm maior probabilidade de escalar para a violência física. E há também uma forma muito traiçoeira, o narcisista comunitário. A maioria dos narcisistas busca validação sendo vistos como os melhores, os mais inteligentes, os mais bem-sucedidos. O narcisista comunitário busca sua validação através da imagem de ser o mais bondoso, o mais prestativo, o salvador. A motivação dele para fazer o bem não é a compaixão genuína. É a admiração que ele recebe por isso. Vemos esse padrão em pessoas que parecem estar em causas humanitárias, mas tratam mal seus subordinados. Vemos em líderes espirituais ou gurus de autoajuda que pregam o amor, mas são tiranos na vida privada. Eles se agarram a uma ideia quase delirante de que estão salvando o mundo, e se você questionar seus métodos com fatos ou ciência, verá uma fúria indisfarçável. Como ousa me questionar, a mim, que estou tentando salvar a humanidade? É uma máscara de bondade que esconde o mesmo vazio e a mesma necessidade de poder. Todas essas diferentes máscaras, todos esses estilos, têm algo em comum, a busca incessante pelo que chamamos de suprimento narcísico. Pense nisso como o combustível que mantém o motor do narcisista funcionando. Como eles não conseguem gerar um senso de valor próprio internamente, eles precisam pescar essa validação do mundo exterior. Suprimento narcísico pode ser muitas coisas. Dinheiro e poder são os mais óbvios. Mas também pode ser status social, um diploma de uma universidade famosa, bens materiais. Para o narcisista comunitário, o suprimento é ser visto como um pilar da comunidade, a pessoa mais caridosa da igreja. Para o vulnerável, o suprimento pode ser ter pessoas ao seu redor constantemente confirmando que ele é uma vítima e que o mundo é injusto com ele. Um parceiro pode ser uma fonte de suprimento. Um parceiro muito bonito, muito rico, muito famoso. Tudo que possa ser exibido como um troféu serve de combustível. E é por essa dependência do exterior que o humor deles é tão instável. Um dia estão ótimos. No outro, a menor coisa, como alguém usar seu carregador de celular sem pedir, pode desencadear uma fúria desproporcional. Eu comprei isso. É meu. Ninguém nesta casa me respeita. E se você tentar acalmá-lo dizendo que é só um carregador, a raiva aumenta, porque você está, de certa forma, criticando a reação dele e tocando na sua vergonha. Essa dinâmica, com o tempo, treina a outra pessoa no relacionamento. Para evitar a fúria ou o tratamento de silêncio, você começa a ceder. Você passa a fazer tudo do jeito deles, apenas para ter um pouco de paz. E é assim que o fenômeno de pisar em ovos se instala na sua vida. Agora, uma pergunta que muitos se fazem: se todos nós gostamos de um elogio, se todos queremos ser vistos como bons, o que diferencia isso do narcisismo patológico? A diferença está na necessidade versus o desejo, e em como reagimos quando não conseguimos o que queremos. É normal querer reconhecimento.
É normal ficar um pouco desapontado se seu esforço no trabalho não é notado. A questão é, você consegue se autorregular? Você consegue pensar consigo mesmo, bem, teria sido bom ser reconhecido, mas eu sei que fiz um bom trabalho, e seguir em frente? Ou você explode? Você desconta sua frustração nos outros? A pessoa narcisista usa os outros para regular suas emoções. Ela precisa culpar alguém, gritar com alguém. E depois da explosão, ela espera que tudo volte ao normal imediatamente. Ela fica irritada se você continua chateado. Para ela, o episódio já acabou. Para você, a ferida ainda está aberta. Essa necessidade de validação externa muitas vezes vem de uma ferida na infância. Uma criança que foi vista, ouvida, amada e se sentiu segura, desenvolve um senso de identidade interna. Ela precisa menos dessa validação na vida adulta. Mas muitos não tiveram isso. E aqui é importante dizer, nem toda pessoa que teve uma infância difícil se torna narcisista. Então, por que nos sentimos tão atraídos por eles? Por que caímos nessas relações? A verdade é que os padrões narcisistas, no início, podem parecer qualidades muito atraentes. Confiança, charme, carisma, ambição. Vivemos em uma cultura que, de certa forma, romantiza essa figura. Pense nos protagonistas de muitos filmes e novelas, o tipo difícil, misterioso, que precisa ser domado ou consertado. Os reality shows de namoro são um desfile desse arquétipo. Nós confundimos a confiança deles com competência. Pensamos, se ele acredita tanto em si mesmo, deve ter um motivo. E assim, entramos no relacionamento. Nos primeiros meses, tudo é perfeito. É a fase da idealização, do love bombing. Eles dizem exatamente o que você sempre sonhou em ouvir. Ninguém nunca te amou como eu vou te amar, eu nunca vou te abandonar. E essas palavras, para quem tem feridas emocionais, são mais poderosas do que qualquer presente caro. Mas, com o tempo, geralmente entre 3 a 6 meses, a desvalorização começa. Eles perdem o interesse. As rachaduras na armadura aparecem. A instabilidade emocional, a culpa, o desprezo. Mas a essa altura, você já pode estar apaixonado. E a tendência humana é focar nas coisas boas. A gente ainda se diverte, ainda temos bons momentos. E você se apega a isso, ignorando os sinais de perigo cada vez mais frequentes. É aqui que entra o mecanismo mais viciante desses relacionamentos, o reforço intermitente. Pense em uma máquina de caça-níqueis. Se ela nunca pagasse um prêmio, ninguém jogaria. Se ela pagasse sempre, também perderia a graça. O que vicia é a imprevisibilidade. Às vezes você perde, às vezes você ganha um pouco, e de vez em quando, vem um prêmio grande. Relacionamentos narcisistas funcionam da mesma forma. Não é que os dias são simplesmente bons ou ruins. É mais sutil. Alguns dias são apenas ok, sem abusos. Outros são um pouco ruins. Alguns são terríveis. E de repente, um dia é maravilhoso, como no início. E essa recompensa inesperada te dá esperança e te mantém preso no ciclo, sempre esperando o próximo prêmio. Você se convence de que se você for paciente o suficiente, se as coisas mudarem, um novo emprego, uma nova casa, o jackpot virá, e você terá de volta a pessoa por quem se apaixonou. Quem tende a ficar preso nesses relacionamentos? A verdade é que qualquer um pode entrar em um. Mas algumas vulnerabilidades nos tornam mais propensos a ficar presos. Pessoas excessivamente empáticas, que sentem a dor do outro de forma muito profunda. Pessoas com um instinto natural de salvar ou consertar os outros. Pessoas muito otimistas,
que sempre veem o bem em todos. Pessoas que tiveram pais narcisistas também são vulneráveis, porque esse tipo de dinâmica parece normal para elas. Acredite ou não, até pessoas que vêm de famílias incrivelmente felizes podem estar em risco, porque elas acreditam que todo problema pode ser resolvido com conversa e boa vontade, algo que não funciona com um narcisista. Fatores externos também contam. Estar com pressa para se casar, sentir a pressão social. Passar por uma fase de transição, como mudar de cidade ou terminar outro relacionamento. E, claro, as desigualdades de poder na sociedade. Status de imigração, dependência financeira, preconceito. Tudo isso pode fazer uma pessoa se sentir presa, com medo de que, se sair, a situação será ainda pior. O ciclo da relação narcisista geralmente segue um padrão: idealização, desvalorização e descarte. Mas o descarte não significa necessariamente o fim do relacionamento. Pode ser uma traição pesada, uma quebra de confiança que destrói a segurança da relação. Você continua junto, mas emocionalmente descartado. Quando a relação de fato termina, especialmente se for por sua iniciativa, prepare-se para o que chamamos de abuso pós-separação. O narcisista não suporta perder o controle da narrativa. Ele pode te perseguir, criar campanhas de difamação, usar os filhos contra você, te arrastar para batalhas legais intermináveis. Eles precisam te punir por tê-los abandonado. E se eles terminam, geralmente é porque já encontraram um novo suprimento, uma nova pessoa para o ciclo. E não se engane, a nova pessoa não receberá uma versão melhorada. O ciclo vai se repetir. Às vezes, depois de um tempo, eles voltam. É o chamado overem, como o aspirador de pó, tentando te sugar de volta. Talvez o novo suprimento não deu certo. Ou talvez eles viram que você está feliz e seguindo em frente, e não suportam a ideia de você ter sucesso sem eles. É um jogo cruel. Como se proteger? Como curar? Primeiro, entenda que a cura é um processo longo. Não é um plano de 3 passos. É um compromisso para a vida toda. O primeiro passo é o que chamamos de aceitação radical. Aceitação radical não é concordar com o abuso. Não é dizer que está tudo bem. É o contrário. É olhar para a situação com clareza brutal e aceitar que a outra pessoa é assim e, muito provavelmente, não vai mudar. E, mais importante, aceitar que não há nada que você possa fazer para mudá-la. A responsabilidade pela mudança é inteiramente dela. Quando essa ficha cai, a primeira emoção não é alívio. É luto. Luto pelos anos investidos, pelos sonhos perdidos, pela esperança de que as coisas poderiam ser diferentes. É preciso viver esse luto. Depois do luto, vem a mudança de comportamento. Se você não pode ou não quer sair da relação, você precisa se proteger. Uma estratégia é a que chamo de o bom, o mal e o indiferente. Pare de levar suas boas notícias para a pessoa narcisista. Quando você conta uma conquista, isso pode ameaçá-la, e a reação será minimizar ou estragar sua alegria. Crie uma lista de pessoas boas, amigos e familiares que genuinamente celebram com você. Compartilhe suas vitórias com eles primeiro. Da mesma forma, não leve suas más notícias. Não espere empatia ou apoio. Eles podem ver sua vulnerabilidade como um fardo ou uma oportunidade para te criticar ainda mais. Tenha um plano de apoio para seus momentos difíceis, que não os inclua. O que sobra para compartilhar com a pessoa narcisista? Apenas o indiferente. O tempo. O trânsito. A nova cafeteria que abriu na esquina. Conversas superficiais sobre assuntos neutros. As pessoas dizem, mas isso não é um relacionamento de verdade. E a resposta é,
Se você quer parar de lutar e se machucar, essa é a realidade possível. Para muitos, praticar isso é o que acelera a aceitação radical e os leva à conclusão de que, sim, eles precisam sair. Outra parte fundamental da cura é se reconectar consigo mesmo. Pessoas em relacionamentos narcisistas perdem o senso de quem são. Elas não sabem mais qual é sua comida preferida, que música gostam de ouvir, o que gostam de fazer em um domingo de manhã. Porque suas vontades foram sistematicamente apagadas para dar lugar às vontades do outro. Comece pequeno. Pergunte-se: o que eu quero comer hoje? Que filme eu quero ver? Comece a nomear seus sentimentos sem julgamento. Estou com raiva hoje. Apenas isso. A raiva é um sentimento, não um defeito moral. Volte a construir uma vida social fora do relacionamento. Passe tempo em ambientes saudáveis onde você é visto, ouvido e validado. Lembre-se da regra 90-10. Em relacionamentos tóxicos, gastamos 90% da nossa energia mental com eles e 10% com nossos relacionamentos saudáveis. Inverta essa matemática. Invista sua energia onde ela é nutrida e correspondida. E por fim, seja gentil consigo mesmo. Se você saiu de um relacionamento de 25 anos, e um ano depois, se viu em outro parecido, não se culpe. Não pense eu fui enganado de novo. Pense, desta vez, eu percebi em um ano, não em 25. E eu saí. Isso é progresso. Isso é uma vitória imensa. O caminho para se tornar resistente ao narcisismo é um caminho de volta para si mesmo. É aprender a confiar na sua percepção, a validar seus próprios sentimentos e a entender que você merece relacionamentos baseados em respeito, reciprocidade e segurança. Não é fácil. Mas é o caminho para a liberdade e para uma vida